do valor que você tem. E nós estamos baseados aqui na primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo de número 1, a partir do versículo 18, onde diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então aqui a Bíblia Sagrada está dizendo bem clara que nós fomos resgatados. O que significa resgatar? Resgatar significa comprar de volta algo que já lhe pertence. Então o homem sempre pertenceu a Deus, mas Deus ele perde o contato com o homem, ou o homem perde o contato com Deus através do pecado. E a Bíblia diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. E a Bíblia é bem clara em dizer em Romanos 3:23, dizendo assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todo homem peca, todo homem erra, todo homem é falho, todo homem é falível. E o que poderá o homem fazer? O que o homem poderia pagar pelos seus pecados? Não há como. E somente através do sacrifício de Jesus Cristo. Então está dizendo aqui que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, e olha que neste texto chama até mesmo o ouro, que é a maior moeda existente no planeta hoje, é o ouro. Ainda que o dólar vale muito, ainda que o euro vale muito, mas todas as reservas dos países, elas têm que estar em ouro. Então o ouro é a moeda mais importante. E está dizendo aqui que você, que o ser humano, não foi comprado de volta, resgatado, nem mesmo com o ouro. Ou seja, se você juntar o ouro do mundo inteiro, você não consegue pagar o valor de uma alma. De uma alma. Eu não estou dizendo de uma multidão, porque Jesus morreu por cada um. Jesus morreu por cada ser humano. Então, ou seja, o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele resgata cada uma das vidas que existem nesta terra, desde Adão, desde Eva, desde Caim, desde Abel. E você então vai lembrar da história lá do Éden, e você vai dizer: pastor, mas o Caim matou Abel. Sim, mas só que o nosso Deus tentou salvar aquela alma. O nosso Deus chegou em Caim e falou para ele: o seu rosto está, o seu semblante está contra teu irmão, o teu semblante está angustiado, o teu semblante está da maneira que, se você não mudar o teu coração, você vai acabar fazendo algo errado. Então Deus primeiro adverte Caim, e depois que Caim comete aquele crime, o Senhor novamente vai até ele para ver se havia nele arrependimento. E o Senhor pergunta para ele dizendo assim: o que é feito do teu irmão? Então Caim responde de uma maneira turbulenta, e ele diz assim: sou eu o guardador do meu irmão? E Deus então responde para ele: é que o sangue do teu irmão clamou da terra até mim. E depois em Hebreus vai dizer que o sangue de Jesus, ele fala melhor do que o sangue de Abel. O primeiro sangue a ser derramado nesta terra foi o sangue de Abel, mas quando o sangue de Jesus é derramado nesta terra, então é o sangue do Salvador, é o Cordeiro de Deus, é o Filho, com letra maiúscula, do nosso Deus. Ele mesmo é o próprio Deus, nasce da jovem chamada Maria, porque para fazer um sacrifício perfeito. Nós olhamos no Antigo Testamento o que o homem podia fazer quando pecava. Ele ia até o sacerdote, levava-lhe um animal, conforme fosse a posse daquele homem, levava-lhe um animal, e levava-lhe um animal e confessava-lhe o seu pecado e fazia-se um sacrifício. Mas o sangue daqueles animais, a Bíblia é bem clara em dizer que eles apenas cobriam o pecado. É como se alguém fosse varrer uma casa e colocasse aquela sujeira debaixo do tapete, e aquilo vai acumulando. Mas como fazer? Tem que tirar e jogar fora. Então o sangue dos animais cobriu o pecado. Mas quem vai tirar esse pecado? Quem vai jogar esse pecado fora? Ninguém, irmão. Ninguém no mundo tem esse poder. Mas Jesus nasce da jovem chamada Maria. Ele cumpre o seu ministério terreno, e ao morrer na cruz do Calvário, uma das suas últimas frases, ele diz então: Pai,
está consumado. Ou seja, a obra que ele veio fazer, ele fez perfeito. E o sangue do Senhor Jesus Cristo, irmão, ele não cobre o pecado, ele elimina o pecado, ele lava o homem do seu pecado. O homem sente-se perdoado, o homem sente-se renovado. Já contei para vocês a história daquele cantor muito famoso chamado Nelson Ned, e ele estava no programa ali do Jô Soares, e foi uma das únicas vezes que eu vejo o Jô Soares não cortando alguém na entrevista, e ele falou assim: Jô Soares, eu era um homem muito pecador, tinha muito dinheiro, mas não tinha paz, não tinha felicidade, fiz muitas coisas de errado. E ele disse da seguinte forma, eu achei interessante, ele falou assim: sabe por que hoje eu posso falar aqui livremente de Jesus? E o Jô Soares está olhando para ele. Ele disse o seguinte: é porque hoje eu sei, e eu creio e aceitei Jesus, e Ele perdoou os meus pecados. Então ele disse: eu estou me sentindo em paz, eu estou me sentindo confiante. Então, quando o homem prega Jesus, irmão, o homem não prega a sua sabedoria, o homem não prega aquilo que ele não prega uma vanglória, não, mas ele prega o Salvador. E a Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que o homem não se glorie. Então alguém vai dizer: pastor, se a salvação não vem das obras, então nós não precisamos fazer boas obras? Veja bem, se alguém crê em Jesus como Salvador, entrega a sua vida a Jesus e sente o perdão de Jesus, automaticamente ele vai andar nas boas obras. Mas ele não vai fazer boas obras para ir para o céu, mas ele vai fazer boas obras porque está caminhando para o céu. Paulo também deixou isso claro. E continuando aqui na nossa leitura, dizendo que nós fomos resgatados, comprados de volta pelo precioso sangue de Jesus, e diz assim: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus, ele é antes da fundação do mundo. Jesus sempre existiu, e é isso que ele deixou bem claro no seu ministério terreno. E ele disse, antes que Abraão existisse, porque alguém estava contando a história de Abraão como se ele não conhecesse Abraão, como se ele não tivesse ele próprio conversado com Abraão. Ele disse: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Então o nosso Jesus está dizendo aqui, antes da fundação do mundo, ainda antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, disse o apóstolo Pedro. Então Pedro está dizendo: olha, ele se manifestou agora, ele morreu na cruz do Calvário, na sexta-feira, ressuscitou 3 dias depois, no primeiro dia da semana, que é o domingo, pregou 40 dias ressurreto, foi assunto ao céu e fez uma promessa: vou para o Pai, mas vou enviar outro semelhante a mim, vou enviar outro Consolador. 10 dias depois, ou seja, 40 dias ressurreto pregando, mais 10 dias que eles ficaram aguardando a descida do Pentecoste, ali no dia do Pentecoste, soma-se 50 dias, da Páscoa mais 50 dias, dá-se uma festa importante em Jerusalém chamada Pentecoste. No dia dessa festa, Jesus envia o Espírito Santo e ele inaugura a igreja do nosso Cristo. A igreja do nosso Cristo não tem placa, não tem denominação, mas ela tem verdadeiros adoradores. A igreja do nosso Cristo, ninguém pode bater no peito e dizer: olha, é nessa igreja que tem a salvação, olha, é só na nossa igreja. Não, jamais. A salvação, ela é só na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós pregamos Jesus e precisamos viver Jesus, e no Brasil a maioria dos brasileiros são chamados de cristãos, mas esse apelido de cristão ele veio quando as pessoas estavam reunidas em Antioquia e elas pregavam Jesus, falavam de Jesus e viviam igual a Jesus. Então alguém disse assim: quem é aquele povo? E alguém foi falar: olha, eles só vivem falando de Cristo, é Cristo para lá, é Cristo para cá, e eles andam igual a Cristo, fazem igual a Cristo. Então eles foram chamados de cristãos, porque eram imitadores de Jesus Cristo. Mas aqui a Bíblia está nos deixando bem claro que foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço. E o versículo 20
o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, amor de Jesus, né? E por ele creis em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então você está reunido aqui em nome de Jesus. Você está reunido aqui em torno do nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse o seguinte: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E em 1 Coríntios, capítulo de número 6, e o versículo 20, está confirmando esta palavra, dizendo assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o que é que pertence a Deus? O teu corpo e o teu espírito. Quando fala espírito, está falando da parte imaterial do homem, está dizendo alma e espírito, ou seja, o corpo, a alma e o espírito. O ser humano por completo pertence a Deus. Então Deus não comprou uma parte. Deus comprou a minha alma, mas deixa que eu faça o que eu quiser com o meu corpo. Não, Deus comprou o corpo, comprou a alma, comprou o espírito, e diz aqui: foi pago um bom preço. Quando tem essa expressão bom preço, significa um preço que ninguém pode questionar. Sabe quando? Para dar um exemplo simples, quando alguém tem muito interesse que ele seja um colecionador, por exemplo, aí tem alguma coisa ali, vamos supor, um carro muito antigo, e alguém diz assim: esse carro para mim é muito antigo, não posso viajar nele, não posso fazer nada, para mim não tem valor nenhum. E assim, irmão, é considerado muitos seres humanos. Muitos seres humanos, alguém vendia a cabeça para ele e diz assim: eu não dou nada por ele, eu não dou nada por ela. Mas chega alguém que é um colecionador, ele vê um valor que ninguém vê, e ele então se embolsa em um preço, e alguém pode até imaginar, né? Nossa, mas como que este homem pagou tanto por algo tão antigo, ou por algo que para mim não tem valor? Mesma coisa o ser humano. O ser humano caiu no Éden, e o inimigo pensou que havia vencido, né, aquela batalha. E o inimigo então pensou na sua alma, na sua mente. O inimigo pensou: olha, eu consegui agora uma derrota sobre Deus, porque Deus criou o homem com, a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação. Quando Deus criava, ele dizia: haja luz, ele dizia: haja, mas quando foi fazer o homem, ele diz no plural: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando ele vai fazer o homem ali, o inimigo viu que havia o quê? Havia algo muito importante neste homem. E quando o homem cai, o inimigo pensa: venci a batalha, mas não venceu. Sabe por quê? Porque Deus não perde batalha. Deus não perde batalha. Quantos creem que Deus não perde batalha? Glorifique o nome do Senhor, porque Ele é o Deus da batalha. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele batalha com a batalha. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele batalha com a luta. Ele luta com a luta e Ele vence por você. Aleluia. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E agora no Éden, o inimigo pensou que ganhou, mas Deus falou: não. Deus falou: da semente da mulher vai nascer um, e este que vai nascer da semente da mulher, e este que vai nascer do ventre da mulher, ele vai te vencer. Quem sabe o inimigo pensou: quem será? E foi fazendo, né, tantos homens caírem, foi fazendo tantos homens serem derrotados. Mas quando se levanta Jesus nesta terra, irmão, Moisés falou de Jesus. Moisés falou assim: olha, eu estou ensinando vocês, eu estou pregando, vocês não estão me dando valor, vocês não estão me dando ouvidos, melhor, vocês não estão me dando ouvido. Mas Moisés diz o seguinte: mas vai levantar um profeta, com letra maiúscula, vai levantar um profeta, a esse ouvireis. Jesus é esse profeta com letra maiúscula que se levantou, e nós estamos aqui ouvindo esse profeta. E aqueles que alcançaram essa transmissão estão ouvindo esse profeta. E felizes são aqueles que dão ouvido à voz desse profeta. Felizes são aqueles que dão ouvido à voz do Senhor Jesus Cristo, que é profeta com letra maiúscula, que é sumo sacerdote com letra maiúscula. Jesus é pastor com letra maiúscula. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso rei. E nosso rei, ele é rei dos reis, rei deste universo. Aleluia.
porque foste comprado por um bom preço. Então glorifique a Deus no seu espírito.